Olá, boa tarde. Natália, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bom? E você? Muito bem. É bom revê-la, né? Bastante tempo que a gente não se conhece, não se via. A nossa intenção aqui é apresentar para vocês a atleta Natália Favavinha. Ela é natural de Maringá, no estado vizinho do Paraná. Foi atleta olímpica na modalidade de taekwondo e representou o Brasil em competições nacionais e internacionais. Ela possui graduação em licenciatura plena em saúde e educação física, também pós-graduada em gestão estratégica, no caso de pessoas, pela Universidade de Estácio de Sá. E a Lavínia hoje vai contar para nós como que foi a trajetória dela, no sentido de, como atleta, né, o início da trajetória na modalidade do taekwondo, também as conquistas, né, que ela conseguiu, né, bastante prêmios e títulos, né, então ela vai estar contando um pouquinho para nós, tá? Eu vou estar fazendo o direcionamento das perguntas para a Natália, no sentido como primeira pergunta, como é que foi o início do incentivo ou o início da trajetória esportiva e a escolha da modalidade do taekwondo? Bom, primeiro é um prazer, né, poder contar um pouquinho da minha história e espero que as pessoas gostem desse bate-papo e de compartilhar um pouquinho daquilo que eu vivi. Eu sempre, diferente da grande maioria dos atletas, sempre quis ser atleta, desde pequenininha, desde os 4, 5 anos eu falava para minha mãe. E o taekwondo ele entrou bem por um acaso na minha vida, né? Eu comecei nas modalidades mais tradicionais que a gente aprende na escola, como vôlei, futebol, basquete, handebol. E aí, para mim, como eu queria ser atleta, tudo era final do campeonato mundial. Então, eu fui percebendo que eu queria fazer uma modalidade individual que o meu esforço ia ser recompensado, porque para os meus amigos era brincadeira e para mim era algo muito sério. E aí eu fui migrando para modalidades mais individuais, e com 14 anos, uma amiga minha do inglês, ela fazia taekwondo, ela tinha se classificado para um campeonato mundial na categoria juvenil, e me chamou para ver um treino. E a academia era do lado de casa, mas eu nunca tinha visto, porque ela era no fundo de uma ótica, assim, era um espaço bem pequenininho, você atravessava a ótica e entrava no que hoje na ótica é um almoxerifado, para se ter uma noção, era um local muito, muito pequeno, mas ali tinham grandes atletas, e saíram grandes atletas do taekwondo para o país. E aí eu fui assistir um treino, né, fui fazer algumas aulas experimentais, e na terceira aula, meu primeiro professor, meu primeiro mestre de taekwondo, ele veio conversar comigo e falou que eu seria campeão mundial em 2 anos se eu treinasse ali, né, se eu me dedicasse. E eu perguntei se chegava na Olimpíada, o taekwondo tinha acabado de entrar no programa olímpico, e aí eu comecei a treinar é, firme, e 2 anos depois aquela promessa realmente se concretizou, eu fui para o Campeonato Mundial Juvenil e ganhei. Em 2002, a tua primeira experiência. 2000. E na Irlanda, em 2000, eu tinha 16 anos, foi minha primeira competição internacional, na realidade, mas eu fui, ganhei, foi o primeiro título do Brasil, né, no Taekwondo, e aí eu vi que eu estava no caminho certo de chegar nos Jogos Olímpicos, então foi tudo muito rápido, mas eu me encontrei no Taekwondo. E a tua rotina de treino naquela época, era disciplina, organização? Quanto tempo você treinava? Quando eu comecei, na verdade, adolescente, estudava, né, e aí no contraturno escolar eu treinava. A minha rotina era bastante simples, assim, como eu estudava numa escola muito rígida, eu fazia aula, depois eu voltava para casa, almoçava, e aí eu sentava uma hora, eu, o relógio e um copo de água e os livros, né? Então eu estudava nessa uma hora com muita intensidade aquilo que eu havia aprendido ou o que teria de matéria na semana para a prova, e aí eu iria fazer minha aula 8 horas da tarde. Aí eu ficava para assistir a aula dos mais graduados, porque eu gostava de assistir, de acompanhar. E aí meu professor me chamou para ajudar uma faixa preta que não podia treinar nesse horário dos mais graduados no final do dia, ela treinava à noite. Aí eu voltava para casa, eu lanchava e voltava de novo para segurar equipamento para ela. E aí, com o passar do tempo, eu fui treinando um pouquinho com ela, né? Ela fazia 10 chutes, eu fazia um.
Aí ela fazia 15, eu fazia 2, depois 15 eu fazia 5, e aí eu fui treinando, né? Então, basicamente, a minha rotina, quando eu comecei, era essa, e depois cada vez mais foi se profissionalizando ainda mais e só aumentando em questão de quantidade e de prioridade. Eu imagino. Esse início para você, como é que foi a tua experiência de participar, como você contou? O teu objetivo, a tua meta era chegar nos Jogos Olímpicos. E quando você chegou, como foi a tua expectativa, a tua experiência? O que tu pode nos contar referente a esse processo de grandes conquistas que você teve, ou prêmios, e, enfim, o reconhecimento a qual a modalidade e como também mulher, né? A gente tem esses fatores, né? Na verdade, assim, eu era constantemente inconformada com o que eu tinha e queria mais. Então, assim, meu sonho era chegar, não só chegar na Olimpíada, mas como ser campeã olímpica. Então, aquilo era o que me motivava. E quando eu fui para a primeira Olimpíada, a minha felicidade era saber que eu estava logo beirando a possibilidade de realizar o meu sonho, né, desde criança. Então, isso para mim foi muito significativo, estar lá, pisar nos Jogos Olímpicos, ter a sensação de pisar num tatame olímpico, e a experiência, a competição, tudo eu guardo com muito carinho, porque foi um momento muito importante. Apesar do resultado não vir, eu fiquei em quarto lugar, né, nessa primeira edição de Olimpíada, mas no ano seguinte tudo eu usava, até as derrotas eu sempre usava como combustível, assim, mas parando, olhando para trás e vendo o momento, foi algo único, assim, né, e foi a concretização de um sonho de vida, de realmente aquilo que eu acreditei, aquilo que eu abri, tudo aquilo que eu abri mão e me dediquei, né, e foquei, os resultados começavam a aparecer. Você comentou aí de abrir mão, no sentido assim, era o treinamento, disciplinas, ou seja, o lazer, a parte de sair, de se relacionar, isso você diz que tinha que priorizar o treino, as questões porque você tinha uma meta, tinha um sonho. Na verdade, eu nunca digo abrir mão no bom sentido, né? Mas são escolhas, né? Na vida a gente Sim, tem que fazer claro, escolhas desde pequeno até o final da vida. claro. Então, o que eu fiz foi desde muito cedo fazer boas escolhas que me levassem àquilo que eu sonhava. O que eu fiquei feliz quando eu cheguei nos primeiros Jogos Olímpicos é que significava que as escolhas que eu havia feito, elas realmente Valeram a haviam. pena. Exatamente, haviam retornado e valeram a pena. Então, tudo na vida, né, a gente, o lazer, a própria dieta, tudo na vida a gente tem que abrir mão, peso, é uma coisa ou outra, e o ganho muitas vezes ou é momentâneo ou ele é a longo prazo. Então, eu fiz boas escolhas, né, momentaneamente, que me levaram a um bom resultado a longo prazo. Natália, quanto tempo a partir de que ano? 2016, 2017, você encerrou a tua carreira como atleta, é isso? Eu saí em 2014, na verdade. A partir 14. de 14 eu parei de lutar. Uhum. Então, quanto tempo você ficou como atleta? Mais ou menos, assim, 17 anos. Quanto? 17 anos. 17 anos. E aí, a partir dessa transição de você finaliza um processo de atleta, você vira convidada para participar da coordenação do Taekwondo, da Confederação do Taekwondo, e aí entra na área de gestão administrativa. Como é que é para ti essa transição o que você está agregando e o que você também está fazendo, contribuindo para que novos atletas surjam? Na verdade, eu acabei parando de competir por uma série de lesões, eu esperava ter uma longevidade um pouquinho maior, mas infelizmente eu não consegui, né? O esporte de rendimento, ele exige bastante do físico. E aí, quando eu fiz eu sempre procurei estudar, mesmo quando atleta, eu procurava estudar bastante, então eu me formei em educação física, eu fiz mestrado, eu fiz pós-graduação, e aí, quando eu encerrei a minha carreira, logo um tempinho depois, eu já acabei engatando, tendo um convite do atual presidente, e da diretoria, do presidente e do vice-presidente, para assumir toda a gestão técnica, né, todo o comando da área técnica no Taekwondo, da confederação.
E aí, também, nesse meio tempo, engatei um curso avançado de gestão esportiva, um curso oferecido pelo Comitê Olímpico, e fui colocando em prática tudo aquilo que eu tinha como experiência de atleta, aquilo que eu verificava que faltava, aliado aos conceitos que eu estava, né, que eu havia aprendido e estava aprendendo. E, assim, hoje eu sou muito realizada com o que eu faço, eu estou fazendo essa função nesse momento, então, assim, eu procuro, neste momento que eu estou nessa função, fazer com muito carinho, fazer com muito amor, com muita dedicação, a mesma dedicação de quando era atleta, né? As medalhas eu brinco que são outras agora, é ver o sucesso dos outros, é ver a satisfação dos outros mediante a um projeto, a uma ação, a um programa que a gente executa, e ver a mudança, né? Ver a evolução do taekwondo nacional. Então, enquanto eu estiver contribuindo para isso e as pessoas entenderem que eu posso contribuir, eu fico feliz e é diferente, é algo que não depende só de você, depende de um contexto Sim. como um todo, você tem que trabalhar muito bem em grupo, mas que é muito gratificante quando você percebe que a modalidade consegue dar um passo além. E eu sempre tinha essa crítica construtiva de que o problema não é só técnico nem administrativo, as duas coisas elas têm que andar juntas, senão o resultado de uma entidade esportiva, né, os resultados esportivos não aparecem. E também tem o contexto familiar, né? Que, o atleta vem de algum lugar, né? O acompanhamento também na questão da família, a valorização da prática esportiva, o incentivo, tudo isso também contribui no nosso trabalho, né? No seu trabalho também, né? Com certeza, na verdade, a gente fala da parte de competição, mas ela é uma vertente das demais, né? Quando a gestão técnica da confederação, ela passa pelo taekwondo escolar, ela passa pelo taekwondo lúdico, pela formação educacional mesmo das crianças por meio da prática do taekwondo e, consequentemente, se interessando pela parte competitiva, a gente direcionar e ter os melhores resultados. Então, assim, é claro que o que mais se aparece é a parte de competição, especialmente quando a gente fala da imprensa, né, de mostrar os resultados, mas o contexto geral é muito maior, e fazer a gestão técnica de uma confederação esportiva significa olhar para todos esses lados, todos esses profissionais que estão envolvidos, seja a família, o professor, o educador, o treinador de taekwondo, que muitas vezes é a mesma pessoa, que assume diferentes papéis, mas é olhar para essas pessoas e capacitá-las para que o resultado, de forma geral, evolua nisso, né? Não só em resultados, né, em medalhas, mas também em número de praticantes, em qualidade de ensino, em profissionais satisfeitos com a entidade. Com certeza, né? Eu acho que o taekwondo teve uma evolução muito grande, teve uma contribuição. O Brasil é reconhecido, talvez algumas políticas públicas precisem ser aprimoradas, mas acho que o intuito dos profissionais envolvidos, a questão do atleta também, né? Porque a gente sabe, é uma dedicação, ser profissional, como esportista, requer uma dedicação muito mais que outra profissão que você pode dizer, um trabalho eu posso começar hoje e termina amanhã. No esporte não é assim, se você parar hoje, você já perdeu alguma coisa. Então, assim, o que você dá de conselho para quem, uma criança ou adolescente que queira iniciar na sua prática esportiva e coloque como meta chegar a um atleta, ou se não se transformar num atleta, ele pode ser um cidadão consciente, mais participativo, enfim, um conselho que você dá, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, nesse sentido? Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que colocar amor, carinho, dedicação, intensidade, intenção, que quando a gente faz alguma coisa sem estar no piloto automático, né, quando a gente faz algo com intenção de fazer bem feito, com a vontade de fazer bem feito, com a dedicação de fazer o seu melhor, as coisas acontecem, independente do direcionamento. Às vezes o atleta, ele talvez não vai ser um grande atleta em termos de resultados mundiais, porque ele vai ter um fator limitante, né? O esporte é multifatorial, muitas modalidades, por exemplo, o caso do taekwondo, que ela envolve não só uma questão física, mas ela tem uma questão de habilidade, ela tem uma série de fatores que podem, que são responsáveis por gerar um resultado esportivo, mas ela vai ter um bom direcionamento para qualquer coisa na carreira dela. Primeiro, porque o esporte ensina valores
e são muito próximos do que a gente precisa para conviver em sociedade, para saber ter relacionamento interpessoal com as pessoas. Segundo, porque quando você coloca intensidade, intenção em alguma coisa, você normalmente aprende com aquilo e aquilo vai te transformar, né? Você entrega para aquilo, aquilo retorna para você. E aí, com base nisso, também ela pode se alocar em alguma outra questão no mercado de trabalho. Por exemplo, eu não vou ser um atleta, mas eu vou ser um professor. Eu não vou ser atleta, mas eu vou ser um fisioterapeuta que vou gostar de mexer com a prática, né, com a fisioterapia esportiva. Então, hoje o mercado do esporte, o mercado da atividade Muito física, amplo, né? do fitness, ele é muito amplo, mas necessita de bons profissionais. Como todas as profissões, na, nossa, né, na área que eu me encontro, que é a área do esporte, a área da educação física, o bom profissional é aquele que vai se diferenciar do mercado de trabalho, e o mercado de trabalho está carente de bons profissionais. Com certeza. No sentido assim, Natália, só como uma reflexão, como atleta, assim, como a sensação de receber uma medalha olímpica, no caso, como a sensação que a gente fala assim, a nível de psicologia do esporte, de dever cumprido, ou a questão do teu conhecimento, de tudo aquilo que você faz uma reflexão, de todo o teu treinamento, do teu esforço, da dedicação, e que veio as sensações, as satisfações. Como é que foi o momento, aquele momento olímpico que a gente tem nas fotos, onde que você referencia o ato, né, de receber a medalha como um carinho bastante grande para ti? A simbologia olímpica ela é muito impactante. Então, assim, o atleta olímpico ele não só precisa se dedicar, mas ele precisa viver com base no olimpismo, né? Isso tem uma reflexão muito grande. Então, seguir os valores olímpicos dentro do tatame e fora do tatame era algo muito importante para mim. Era algo que eu entendia ser fundamental dentro daquilo que eu tinha como regras fundamentais para mim. Nos Jogos Olímpicos tem algo muito bacana, assim, que as medalhas elas são feitas e todas elas são feitas com luvas e tudo mais, o pessoal usa luva, porque a medalha olímpica ela não pode ser tocada, ela tem que ser conquistada. Então a primeira pessoa que toca na medalha olímpica mesmo é o atleta que a conquistou, tanto que no pódio a gente pode prestar atenção, muitas vezes as pessoas que entregam, né, as pessoas chamadas, elas sempre pegam no cordão da medalha, e nunca na medalha, porque a medalha ela é conquistada. Então, somente um atleta que conquista pode pegar. Isso tem um impacto muito grande, né? Então, o fato de conseguir uma medalha olímpica, hoje, olhando, é materializar isso. É simplesmente uma forma material de olhar e ver que tudo aquilo que teve de entrega, que eu tive de entrega, dedicação, vontade, dificuldade, obstinação, tudo aquilo que demorou, né? Jogos Olímpicos ele é de 4 em 4 anos e na verdade não são 4 anos se preparando, isso é uma vida inteira, né? Desde os 4, né? Então depois, quando 10 anos depois, quando 20 anos depois, quando chega aquele momento realmente impacta, assim. Eu acho que talvez muito jovem foi muito bacana, eu queria mais, mas parando hoje, olhando para trás, fazendo uma reflexão sobre a carreira, é realmente isso, simplesmente materializar todos esses sentimentos que não são, que são intangíveis, a medalha materializa isso, né? Então, ela é uma referência a tudo isso que a gente não pode mensurar. Imagino. E uma mensagem que você poderia deixar para as crianças? Eu acho que a gente precisa. Eu não fujo muito da própria mensagem que eu dou para os adultos, né? Eu acho que, independente da idade, é só a forma como a gente passa a mensagem. A gente faz a abordagem. Né? Exatamente, mas a mensagem é a mesma. A mensagem para o ser humano, para a pessoa, é a mesma. Que tudo que a gente quer na vida tem que ter regras, tem que ter muita vontade, a gente tem que saber ganhar, tem que saber perder, talvez não se conformar com a derrota, mas, acima de tudo, sempre jogar limpo. Então, para as crianças é isso. E o esporte, na verdade, ele tem que ser alegre, ele tem que ser algo que prazeroso, né? Exatamente, porque o que eu me recordo, a medalha, tudo isso que a gente falou é importante, mas é importante porque eu me lembro com muito carinho do meu dia a dia. Mesmo nas adversidades, mesmo na dor, mesmo nas dificuldades,
tinha prazer dentro de um caminhar olímpico. Então, assim, até chegar aos Jogos Olímpicos, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ser, a gente tem que abraçar essa trajetória. Então, para a criança, para o pai que vai colocar o filho também, tem que ser legal. Se não for legal, não vale a pena. Se não estiver legal, a gente tem que procurar alguma coisa que nos faça bem, que é legal, mas sabendo que tudo aquilo que a gente quer fazer bem feito demanda tempo, demanda paciência e demanda entrega, que não veio do dia para a noite. Com certeza. Mas então é isso, Natália, muito obrigado, é uma satisfação imensa poder conversar contigo, contar um pouquinho da tua história, né? Tem muito mais coisa, né? A gente até sugere que as pessoas leiam mais, conheçam mais essa grande atleta, né? Porque é chamada de campeoníssima, né? Teve inúmeros prêmios, títulos, né? Relacionados com a modalidade. E hoje você está na parte de contribuir para a formação, no caso de profissionais que estão envolvidos, e também a crianças e adolescentes que estão envolvidos nos projetos, que têm interesse de galgar, né? Esses objetivos de, a longo prazo, estar nas próximas Olimpíadas, né? Então, isso é muito interessante. Eu agradeço muito mesmo. Eu fico muito feliz, fico muito honrada de poder contar um pouquinho minha história e de tentar, de alguma forma, deixar um legado que eu acredito, assim, né, que em tudo que a gente procurar fazer, com excelência, a gente olhar para a performance, a gente olhar para a nossa entrega, as coisas acontecem e os resultados vêm naturalmente. Então, acho que mais importante do que olhar o resultado, ou falar da Natália do resultado, eu gosto muito de enaltecer a entrega, porque é isso que gerou, né, isso que gera atualmente esses resultados diferenciados. Com certeza. Muito obrigada e De um nada. grande abraço.